A paz, irmãos, eu sou o Igor, líder de PG da Rede de Jovens, e eu convido vocês a acompanhar a leitura de 2 Samuel 2 até o capítulo 5. Vamos lá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi os mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que Davi reinou em Hebrom, sobre a sua casa de Judá, sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os filhos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruía, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam esses deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruía: Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela. A lança lhe saiu por detrás, caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abissai
não sei, perseguiram a Abner e pôs-se o sol. Chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. Passando o Jordão, caminharam por todo Bitrom, e chegaram a Maanaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner e juntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, e há 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe, seus homens, caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia, em Hebrom. Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon, de Oinã a Jezreelita. O seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuístes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E hoje tu buscas motivo para me arguires por conta da maldade de uma mulher. Assim faças Deus a Abner o que bem quiser, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então Abner enviou os mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faze a tua aliança, e a minha mão será contigo, para conduzir a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e aí ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora e volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis
que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner, o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e juntarei ao rei meu senhor todo o Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque tinha o despedido e tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram um aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei que o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que o Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste? De maneira que, se fosse assim livremente, bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falta quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando adiante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner, como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de agrilhões, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio a fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça o que lhe prouver, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam que naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, que eu hoje estou fraco, que ainda que ungido rei, esses homens filhos de Zeruia são muito mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel temeu.
E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. Era o nome de um Baaná e o nome de outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita. Dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei do meu senhor, de Saul, e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a adversidade. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhes desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e será chefe sobre Israel. Isso, assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão,
rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e a madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que edificavam a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara. Versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. E Ibar, Elisua, Nefeg e Jafia. E Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás as minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi a Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Para finalizar, eu queria fazer uma oração. Senhor meu Pai, eterno Deus, eu agradeço, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia ler a sua palavra, mais um dia o Senhor passar o seu direcionamento para nós e que o Senhor venha fazer com que os teus filhos venham a ansiar cada vez mais por aprender da sua palavra. Conduza o resto do nosso dia, o resto da nossa semana e que o Senhor venha a ser exaltado em todo momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu agradeço todos vocês que participaram aí dessa leitura e amanhã venha aqui novamente que tem mais uma leitura para você.